Olá! Olá! Olá, Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Padacast, um podcast formado pelos alunos de regência para dar voz para o artista. E hoje estamos com o nosso querido convidado, Alberto. É isso aí, Opa, Alberto. é isso aí, gente. Eu vou pedir desculpa porque eu não consegui trazer meu piano. Eu vi o podcast anterior do Fagner. Eu juro que eu tentei, gente, mas ele estava um pouco pesado. Tá? Ei, E Alberto. acho que não passava pela porta se eu conseguisse carregar. Então, hoje vai ficar sem música, só papo. Só na conversa. Hoje é Vamos lá. Poxa, seria muito interessante ter um piano. Uhum. Pois é. Bom, é uma grande honra ter o Alberto aqui com a gente, né? Tanto na nossa sala quanto aqui, para saber um pouco mais a respeito da vida desse grande músico, esse pianista surreal, assim. Foi uma das pessoas que eu conheci na minha vida que eu mais me identifiquei musicalmente falando e com a pessoa dele também, que ele é uma pessoa maravilhosa. Nossa, já começa assim? Já começa assim. Alberto, Meu então Deus. fala pra gente assim, como que você iniciou assim na música? Bom, eu vou separar duas coisas. Eu vou separar como eu iniciei na música e como o piano entrou na minha vida. Sim. Bom, como vocês podem ver e sabem, eu sou de uma época que o meio principal de comunicação era o rádio. As famílias se sentavam em volta do rádio, ouviam o que tinha no rádio, novela, isso e aquilo e tal. Então, eu tive um começo com música. Meu pai comprava uns discos, podia ser área de ópera, podia ser coisa assim. Eu já ficava vidrado, cantava junto, com pouquíssima idade. E lembro bastante de uma cantora chamada Carmélia Alves, que cantava uma música que marcou minha infância um pouco, que era Essa Noite Serenou. Como era? Né? Então, eu sempre fui ligado em música. Sim. E, de repente, apareceu um piano na minha frente. Olha só. Aí, cara, eu fiquei doido. Eu não sabia nada de piano, tá? Então, eu peguei, abri o teclado, batuquei para cá, batuquei para lá, fiquei encantado com aqueles graves baixos, mas o que eu estava fazendo era barulho, Sim. tá? E aí, uma vez, uma pessoa amiga me ensinou onde era o dó. Então, aí eu deduzi dó, ré, mi, fá e tal, mas sempre de longe, né? Aí, com o tempo, eu comecei a estudar ginásio e tal, Tá. e música sempre ficou do lado, e eu tinha uma matéria chamada canto orfeônico, que eu também gostei muito. Cantor feônico. Era Período o Vargas. Tineu falou disso aí, era uma criação do Villa-Lobos que tornava obrigatório o ensino de música nas escolas. A gente escolas. aprendia No período teoria, Vargas, né? solfejava e tal, foi o meu começo, né? E aí foi seguindo. Eu não tinha aula de piano, não tinha piano em casa. Meu irmão e minha irmã começaram a estudar piano com uma professora que era sogra do meu tio. E aí meu pai chegou para mim: por que você não estuda também? Eu falei: porque não tem piano. Aí Pronto. quando ele botou um piano em casa, aí não teve jeito. Aí teve que. Aí eu comecei com ela, e quando eu comecei, por coincidência, meu irmão e minha irmã pararam. Então eu tinha nessa época 16 anos. Então pensa num garoto de 16 anos querendo jogar bola e tendo que aprender no piano musiquinha infantil. Não era lá essas coisas, né? Então, eu estudei uns 6 meses com ela, e lembro que uma vez num jornal eu vi um anúncio de um professor de popular. Fui lá, comecei com ele, e ele me dava uma música daquelas que a gente gostava na época por semana. Eu Qual fiquei... era uma música da época assim que você gostava? Olha, por enquanto eram músicas americanas. A primeira de todas foi I'm in the Mood for Love, título em português é Meu Destino Amar, e bossa nova ainda era uma coisa mais difícil. Então, lá para o final, assim,
ele me ensinou algumas bossa novas. A principal, que eu posso dizer agora conhecida, é Eu Sei Que Vou Te Amar. Assim que eu vou te chamar. Mas era aquela época que bossa nova era muito novidade. Sim. Né? Assim, se pegava um americano para tocar bossa nova, ele tocava tudo errado, tudo americanizado. Hoje, a garotada já nasce ouvindo bossa Já nova, nasce. mas lá eles não nasceram ouvindo bossa nova, né? E ainda Então- eles insistem em dizer que a bossa nova foi criada com referência no jazz. Tem uma referência, mas a bossa nova é bossa nova e jazz é jazz. Olha, as duas músicas tiveram um amálgama. Lá, a música dos escravos negros e a música europeia. Aqui era polca, choro e tal, que já existia, e com a música negra de então também, e o jazz. Mas a gente não pode dizer assim, uma música influenciou a outra, porque uma influenciou a outra influenciou Influenciou a uma, e outra e todas vai se interinfluenciam. Sim. Música é uma coisa aberta, não é uma Sim, coisa que sim. tem pátria, raça, coisa assim, né? Sim. Uma perguntinha. O que é nem sei pronunciar. Amalga? Amálgama é uma junção, assim, bom, agora eu vou ter que falar de química. Existe um metal chamado mercúrio, que Sim. ele é líquido a temperatura ambiente. Ah, E ele se junta com outros metais e forma uma massa assim bem uniforme chamada amálgama. Por exemplo, no meu tempo de garoto, a obturação de dente era com amálgama. Então, amálgama, íntima junção. vamos Por isso que entender era assim. prateado, assim, né? entendi. Como se fosse um... faz sentido. Então é tipo quando a gente, sei lá, vai fazer um acorde. Tipo, tem que ter uma junção ali. Tudo. Conjunto. Tudo. Interessante. Olha só, a música já estava interligada aí e você nem E aí, imaginava. e aí o piano começou a desmistificar, Sim. né? Que era aquela coisa que eu só fazia barulho, e comecei a tirar som dele e cada vez um pouco mais. Aí juntava o seguinte, eu estudava de manhã, de tarde minha mãe ficava ouvindo rádio a tarde inteira, ficava tocando música, isso e aquilo, então comecei a realmente acompanhar as músicas da época. Você já vivia num ambiente musical, então, praticamente, né? Minha mãe tinha estudado música. Sim. Meu pai gostava muito de música. Eu não podia dizer que era um ambiente musical, mas aquela rádio, vitrola tocando disco, a rádio ligada me conduzia sim. muito para a música. Conduzia vontade minha de tanto gostar. Sim. E é uma paixão, assim, avassaladora, né? Quando você encontra seu instrumento, porque você perde horas e horas e dias ali procurando e vendo tudo que ele tem. Assim, foi comigo assim, o violão, e pelo que você está dizendo, o piano, praticamente você também caminhou por esse lado até chegar o momento do professor e tudo mais, né? Eu era vidrado no piano. Vidrado é gíria conhecida? Não, Sim. é conhecido. Tá bom, Vidrado. porque aí Maluco! Não, mas que... Então, onde assim, eu não desgrudava do piano. Eu estava almoçando, tinha uma ideia, parava de almoçar, ia até o piano, tocava aquilo e voltava. Aí eu vou contar um negócio engraçado. Quando eu casei, meu pai não me deixou levar o piano no começo. Olha só. Aí eu ia na casa dele de domingo e ficava mais tocando piano do que visitando ele. Aí um dia ele falou assim, Alberto, pode levar o piano, porque pelo menos daqui para frente você me visita. Vai vir aqui me ver, né? Porque isso fica... Bom, não Aí precisa dizer, no dia seguinte o piano já estava em casa, Olha né? só. Uma pergunta que Engraçado. não quer calar. Você visitou mais o seu pai depois disso? Visitei, claro. Tá. Só que aí eu dava atenção para ele em vez de ficar Do piano. no piano, né? É uma loucura quando você começa a estudar o piano, ou seja, qualquer instrumento. Eu almoçava, o meu violão, ele era a minha mesa. Tipo, colocava meu prato em cima do violão, comia olhando no relógio, e eu era certinho. Meio-dia e meio, meio-dia e meio, comi. Meio-dia e meia, exercício, não sei o quê. Da 1h, 1h30, exercício, tal. E ia embora.
Eu toquei com muita gente legal, É. né? Vou falar porque deixa eu contar a história antes. Uma vez eu entrei num grupo de rock. Não que eu fosse roqueiro, porque eu não sou roqueiro. Sim. Posso gostar, mas não a ponto de tocar, né? Me Por conta da dedicar a linguagem. tocar. Então, eles me viram tocar uma vez, me convidaram, e era o seguinte: eles tocavam em baile, para dançar. E você não vai fazer um baile com rock de ponta a ponta. Então, eles tocavam rock, eu tocava o não rock. Certo. E aí tinha guitarra solo, guitarra base, contrabaixo, bateria, eu no piano e, eventualmente, um cantor. Mas, vamos dizer assim, eles tocavam rock e eu tocava as outras seleções de música e tal. E o guitarra solo era um cara maravilhoso chamado Afonsinho. Tocou com todo mundo da época. Tocou com todo roqueiro da época, ele tocou junto. Afonso. E o Afonsinho era pior que eu. Ele ia no banheiro e ele levava a guitarra. Sério? Aí Você não fazia isso porque não cabia Não o dá. piano, né? não cabia, era pesado, mas eu confesso também que eu não pensava tanto assim, não. É um amor Se à primeira desse pra vista. escolher o piano... É uma paixão louca, né? Uhum. Avassaladora. Assim, pelo Agora, instrumento. deixa eu contar uma outra coisa. Eu nasci depois da Segunda Guerra. E meus pais, meus tios, todas as figuras parentais minhas, eles eram machucados pela guerra. Sim. Tá? Então, eles me incutiram muito a coisa de estudar. Estudar, ser estudioso, aprender, fazer um curso superior. Meus pais não tinham curso superior. Fizeram tudo para que eu tivesse, para que os filhos deles tivessem, né? Sim. Então, eu tinha um impulsor muito grande de ser bom aluno. E eles falavam assim, aquela coisa da guerra. Um cara na guerra, o exército pode vir, pode arrancar a tua casa, mas o que você sabe, eles não tiram. Então, tudo isso é para explicar a dualidade, estudo formal e dualidade de estudo musical. Chegou uma época que eu acho que eu podia vender duas coisas. Minha habilidade técnica e minha habilidade musical. Aí eu segui naturalmente, mas hoje pensando eu diria assim, foi muito bom, porque me doía muito menos vender arte musical do que vender a minha habilidade técnica. Porque a gente sabe que em música você acaba sendo um operário, certo? Um artesão, um cara que vai ter que tocar em estúdio, vai ter que tocar para outros ouvirem, vai ter que tocar música que os outros gostam, independentemente de você gostar ou não. Sim, sim, isso sim. é. Deixa eu falar uma coisa, eu tenho profunda admiração por esses cantores tidos como... Será que é brega? Não sei. Ângela Maria, Aguinaldo Timóteo, Calbi Peixoto, o maior cantor do Brasil, não vai ter outro. E eles escolhiam tocar a música que eles gostavam? Não necessariamente. Eles escolhiam tocar a música que vendia, Sim. que dava dinheiro. Porque eu não ia achar que a Ângela Maria chegar na casa dela e falar: meus filhos, está faltando comida porque mamãe está fazendo um grande serviço para a música. Né? Sim, sim. Só tocando música boa e não música que vende. Então, tem tudo isso. Então, voltando assim, era muito mais natural para mim vender a minha habilidade técnica que a minha habilidade musical. Mas a música teve um lugar importantíssimo o tempo todo. Sim. E talvez por isso, porque ela ficou uma coisa preservada, Sim. não comercializada. E você fez um comentário lá na sua casa, né, no ensaio, que você vê 3 tipos de músicos, né? Eu gostaria que você explicasse isso pra gente e pra galera que tá aqui. Que é um músico que você disse que toca pro público, músico que toca em estúdio e o músico que Isso. toca. Tem vários... os músicos, mesmo assim, aqueles com que eu tive bastante afinidade, se dividiam em preferências, onde assim. O meu baixista favorito, Jaime,
tocava com até monstros sagrados como Itamar Corax, que foi uma das 3 melhores jazzistas do mundo, brasileira. E ele é um cara de estúdio. Ele é um cara de sentar lá no piano, botar o fone, tocar ouvindo o outro, cada um numa salinha fechada, repetir e tal, até ficar bom. Tem aquele músico que fica no palco e a plateia lá embaixo, assim, admirando. E o meu estilo pessoal é outro. O meu estilo pessoal é ter o piano no mesmo nível das pessoas, eu olhando para as pessoas olhando para mim, eu interagindo com eles, eles interagindo comigo. Até o meu jeito de tocar acaba mudando e dirigindo para o ambiente que eu estou. Sim, mais intimista. E ao tocar diante de pessoas, dá uma adrenalina diferente de quando você está sentado sozinho e fazendo uma coisa, experimentando e tal. Porque a gente tem acho que eu imagino, porque a gente tem a atenção de dar o melhor ali, né? E também porque as pessoas estão ouvindo, isso, a gente sente a energia das pessoas que estão ali com a gente. Quando a gente está pelo menos eu, né? No caso, você falando sobre isso, quando eu tô sozinho tocando, eu vou tocando e não vou pensando em nada. E quando a galera eu já tenho que seguir alguma coisa ali para que... isso aí. Acho que é totalmente diferente quando Como tipo, que tá? o pessoal tá perto, assim, ouvindo, curtindo, mostrando que tá curtindo também. Acho que o clima fica diferente. Essa interação é muito bacana. Ela pode até dirigir para onde você vai. Sim. Né? Qual? Assim, eu sou um cara... eu tive esses professores e tudo, mas eu sou um cara muito autodidata. Então, eu estudo muito sozinho e experimento muito. Sim. E vou confessar que eu experimento também a hora que eu estou tocando na frente dos outros. É assim. É legal, né? Porque se alguma coisa sair diferente, não vai explodir, certo? Sim. E o pessoal fala assim, em música não tem erro. Em música tem... Você entra numa situação, se você conseguir sair legal dela, tá tudo bem. Se você não conseguir sair legal, aí que pode o parecer, outro vai perceber que, eu acho que ele errou. Sim. O importante é a gente trazer uma atenção, aquele lance de, tipo, dissonância e consonância. Aí, tipo, você coloca aquela tensão dissonante, só que aí depois você volta, assim, ó, e coloca na consonância e, tipo, o pessoal acha que tá tudo certo. Que foi totalmente planejado. Bom, aí outra coisa, eu sou totalmente pró-dissonância. Né? Eu boto de dissonância... Que a gente se vira, aí a gente... Se não colocar dissonância, a gente erra. Não, eu acho não que erra, eu não sei, né? tocar tríade, eu acho que às vezes, sabe? Mas sim. uma aqui, outra ali. O que eu vejo que o Alberto fala em relação a que não tem erro, né, Alberto? Que isso é verdade, depende do nosso ouvido também, se ele está treinado. Porque tem notas assim que você dá tão perfeita que não era aquela ali, não numa música já construída, porque né, a tendência é a gente querer ouvir aquela melodia. Mas quando você está improvisando, no caso, você pode utilizar todas as notas que existem. Se você começar a fazer um cromatismo, então essas notas vão fazer parte daquele momento ali, da harmonia também, dependendo para onde você vai. Então, você estuda, eu no caso comecei a estudar, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, para depois chegar no máximo, pode tudo. Entende? Pode tudo, pode colocar todas. Muito louca. Música. Tem um arranjador chamado Gil Evans. Gil, com G. Ele botava ao mesmo tempo todas as 12 notas da escala cromática, em naipes diferentes. Então, assim... O que valia? Valia a condução das vozes e as melodias entre os vários naipes. Sim. Né? E depois um dos gurus que eu tenho, os dois são falecidos, Luiz Essa aqui, Bill Evans, Bill Evans, lá fora. O Bill Evans falava assim, não tem erro. Falando em linguagem técnica nossa... Tem uma situação que você entra e você não consegue resolver a harmonia. Ou que você consegue resolver a harmonia. Só se você não conseguir, voltando àquilo que eu falei, um outro cara vai perceber que você errou. Sim. Mas nem todo mundo, não. Nossa, que filósofo da música aí.
Porque, assim, uma ideia que sempre me embutiram, a arte tem sempre que avançar. Você não pode fazer uma arte que é repetição do que fizeram, tá? Porque aí o sentido é sentido de que você está fazendo uma exposição de museu. Você tem sempre que botar alguma coisa a mais. A arte nova é arte até então mais alguma coisa, né? Sim, sim, E sim. aí outro cara famosésimo, Villa-Lobos, dizia assim que quando ele fazia uma apresentação e não era vaiado, ele ficava frustrado, porque aí ele tinha certeza que ele não inovou em nada, só repetiu. Ah, que massa, né? cara? Caramba, Grandes mano. mestres. Se fosse numa batalha de rima, você tava dando punchline em cima de punchline. Porque, olha... Punchline? É. Olha que. Nossa. Só gírias. Agora eu falei uma coisa que você não sabia, agora você falou. Isso é. É tipo quando a gente fala uma palavra especial que, tipo, tudo combinou, sabe? E, tipo... Então, foi nós o ápice. combinamos, nós somos um punchline. Foi o ápice. Não, Tudo combinando. tipo, a frase em si dele, tipo... Nossa, tipo, em relação a você pegar o novo e o antigo e andar pra frente. Sim, sim, evoluir. E, tipo, misturando isso daí com a arte. E eu fiquei, tipo, mano, caramba, que junção, sabe? Sim, essa visão do Alberto, né? Que a arte, ela se renova, isso está na vida, né? No caso, né? Tudo, né? E a arte, ela é a representação da vida, é o meio de comunicação que a gente tem com o cosmo, com o astral. E é legal, assim, a gente vê que a arte, ela nunca tá numa caixinha, né? Você pode tentar colocar, mas você não vai conseguir achar ali uma caixinha para ela e dizer, é isso aqui. Porque é esse que é o barato da vida e o barato da arte, né? Ela vai se transformando e é legal quando a gente também ouve alguns compositores, que eu acho que você deve gostar, que é o Debussy, né? Que ele faz a música dele por blocos, né? Um bloco aqui, e a música é totalmente diferente. Não só ele, né? Mas é das referências que eu tenho, que eu gosto, que é o Debussy. Você me deu uma dica de falar um pouquinho também sobre como encarar a arte, como encarar a música, né? Assim, a arte ela era a expressão do belo, passou a ser muito a expressão dos sentimentos humanos. Existem vários sentimentos humanos. Existe o gosto pelo belo, existe o amor, existe a raiva, existe o medo, né? E vamos dizer assim, dentro desse leque todo, eu me situo mais o seguinte: minha música tem que ser bonita. Sim. Né? Tem que ter melodia, tem que ter harmonia. E um pouco mais do que você falou, Tom Jobim, depois que fazia uma música, a música já estava editada, gravada e tal, ele mudava uma coisinha ou outra. Sim. E ele tinha uma outra característica. Vamos dizer que você levava uma música para ele. Ele pegava e começava a tocar. Cara, eu errei. Desculpa. Volta no começo. Chegou lá. Errei de novo. Sabe o que era isso? Era o jeito dele dizer para o cara que aquele jeito era melhor do que mais bonito do que o cara estava fazendo. O cara sacar que entre o que ele tinha feito e aquilo que o Tom botou lá, ou que aquilo que o Tom botou lá é mais bonito que o que ele Que fez. difícil. Olha só que massa. Nossa, é tipo uma carta virada assim, baralho. Falando em Tom Jobim, o Debussy e o Villa-Lobos eram uma das referências do Tom Jobim, né? Fora Minhas as outras, também. né? Minhas também. O Luiz Essa, que é o meu guru brasileiro de piano, era influenciadíssimo pelos franceses impressionistas, Debussy, Ravel. Sim. Uma curiosidade que eu tenho é que, tipo, eu sempre vi você, nossa, fritando em qualquer música, assim, no piano. Mas uma coisa que, tipo, talvez os nossos ouvintes não saibam é que você também tem uma outra formação acadêmica. Antes de, tipo, trilhar, assim, na música. Eu não lembro qual era exatamente, assim, mas, tipo, o que fez você querer estudar a sua formação que você tem e depois, tipo, você voltar, assim, pra música? Foi principalmente aquilo que eu já falei, assim,
do impulsor de todas as figuras parentais que eu tive, pai, tio e tal, dizer que você tinha que estudar, ser um bom aluno e tudo, né? A minha outra formação é engenheiro eletrônico, mas formado há muito tempo atrás, ou seja, depois que eu me formei, me atualizei algumas vezes, mas de lá para cá tudo mudou. Sim. E eu estou aposentado. Ralei bastante, mas agora eu mereço, estou aposentado, né, gente? Então, o que eu faço? Agora faço o que eu gosto. Eu vejo filme, ouço música, toco piano, estudo regência na ETEC. Junto com a gente. E você, Gabi? Qual é a sua formação de agora, além de regência? Que a Gabi, eu fiquei sabendo na casa do Alberto que ela é chefe. Fala aí pra gente, Gabi. Eu estou estudando na FATEC agora, faço gestão de empreendimentos gastronômicos. Olha só que chique. só. O que uma pizza não ajuda, né? Na casa do Alberto, pra gente saber quem é a Gabi, quem é o Alberto, quem é o Kelvin, quem é a Mari, a Dani, Daniel, que ainda vão passar por aqui, né? Nessa entrevista maravilhosa que a gente está fazendo. E falando mais uma vez que o Alberto está aqui com a gente. É um prazer imenso, Alberto, aqui, que ele é meu companheiro musical, além de vocês, né? E eu gosto muito, assim, do jeito que você toca, Alberto, porque eu vejo que a sua harmonia, né, ela é muito rica. E isso me leva até a sua música com... eu falo mais apreciar do que ficar tentando identificar alguma coisa, entende? Então, isso que eu falei pra você que é surreal no começo, porque é essa sensação que eu tenho, assim, da sua arte, entende? Qualquer música que você vá tocar, você traz a sua identidade na música, na forma de tocar, a sua expressão. Isso é muito bonito. Obrigado. Mas eu sou esse cara aí. Né? Mas vamos dizer assim, uma coisa que estava no programa da gente, que é como o jazz entrou na minha vida, né? Sim. Na época que eu era garoto, jazz, a palavra jazz era um monstro sagrado. Assim, aquele cara ali, nossa, ele toca jazz, gente. Parecia que o cara, assim, é equivalente assim, aquele cara pisou na lua. Sim. Ah, você comentou isso com a gente, isso com a gente ontem lá na sua casa. Era assim. E foi, assim, tipo, não imaginava que era dessa forma. Era um monstro sagrado. O cara que tocava jazz era um ser diferenciado, né? Assim, ou seja, levou tempo para o jazz deixar de ser um monstro sagrado e passou a ser aquele, assim, mais ou menos domado. Sim. Domaram jazz, né? Mais ou Jazz não muito domado um pouquinho, né? Não muito maluco. É, porque realmente é uma música que ela tem um nível de dificuldade imenso, né? Até então, por falta da linguagem, de você adquirir linguagem e adquirir conhecimento dessa fonte, igual a bossa nova, igual outras, né? E depois você construir um chorus totalmente diferente do que existe aquela melodia que tem ali o tema, e é onde muita gente se perde, né, na hora de ouvir o jazz, né? Porque tem o tema, toca uma ou duas vezes, a segunda já é improvisando, vem o baixo, depois vem, ou pode vir o sopro, pode vir qualquer um, e faz outra música dentro daquele chorus de harmonia, depois volta pro tema, aí a pessoa, porra, voltou a música. Esse é o grande barato. E as frases, né, Alberto, que existe no jazz, que também são encantadoras, né? E deixa eu falar, eu não me considero um jazzista, entendeu? Eu acho que jazz é uma coisa, uma parte das coisas. Quer dizer, se eu escolher tocar, eu vou escolher tocar bossa nova, MPB, jazz e várias outras músicas que eu gosto. E músicas assim que até não sendo músicas consideradas boas, você pode fazer uma coisa legal em cima. Sim. Então, um exemplo maluco é Garçom, do Reginaldo Rossi. Dá para tocar de um jeito que ninguém... Quer dizer, eu acho que eu já ouvi essa música, mas está meio parecida e tal. Sim. É isso que eu falei, que esse é o grande barato também, eu vejo no Alberto e vejo de alguns músicos também, que conseguem trazer a música para ele. E aí coloca uma pitada ali em alguma parte que a música acaba transformando. Eu tive um professor chamado Joe Medrano, e ele era meu professor de baixo.
ele olhou bem sério pra mim, assim, um dia ele me Professor de disse baixo assim... achava que você tocava violão. Sim, o violão apareceu na minha vida, foi assim, meu tio me disse que para eu ser um bom baixista eu tinha que estudar violão. E aí eu comecei a estudar violão, né, pro baixo. Só que o violão me ganhou, sacou? Olha só, tem Só que que eu toco atualizar baixo. isso daí na sua entrevista, então. Só que eu toco baixo. E aí esse professor me falou assim que não são muitas notas que vão impressionar. Você tem que dar uma nota, e tá num restaurante que a hora que você dá essa nota, o cliente é capaz de derrubar até o talher e ouvir aquela nota que você deu, assim, que é marcante. Tipo Oceano do Djavan, que tem um si. Assim que o dia amanheceu lá, mar alto da paixão, dava pra ver o tempo... Que tem um si logo ali no começo, que o baixo dá e tipo assim, marcou a música. Né? Então, se você vê em outras músicas também, que tem músicos que coloca só uma nota ali, ou duas notas que ele ganhou a música pra ele, né? Uma outra coisa que eu aprendi nos livros que eu estudei e tal. Uma coisa difícil de tocar não é necessariamente bonita. Sim, Ou seja, só. complicado e bonito são coisas diferentes. são coisas diferentes. O simples pode trazer algo muito belo, né? Que ter uma harmonia simples e trazer uma melodia riquíssima, uma divisão que cabe ali com uma letra. É uma junção de coisas, né? Para deixar uma obra bem rica, que é o que você disse, né? Buscar a beleza na obra, né? Que eu acho que é o intuito de todo mundo, né? Que vai tocar ou que vai compor, né, Kelvin? Com certeza, com isso daí eu tô me sentindo muito motivado a mudar o repertório do nosso TCC, colocar brilha, brilha, estrelinha e colocar uma harmonia bem da hora. Sim. Mas você finalizou do jazz? Como assim? Como o jazz chegou na sua vida? Finalizou? Eu acho que sim, porque, bom, na verdade o jazz chegou e não saiu mais. Sim. Né? Assim como a Como bossa a bossa nova nova. chegou e não saiu mais. E não vai sair. Ele Sim. foi e só foi ficando. Uhum. E Mas você- eu me lembro de uma coisa entre a gente, né? Eu e... Pode fazer DR, né? Pode. Pode. Tem que fazer. Eita. Procurei você porque eu gosto muito do som de trompa para botar naquelas músicas que a gente fez na Semana Paulo Freire, lembra? Sim, lembro, sim. E você entrou lá cheio de reserva, olha, eu não quero, não sei o que e tal, e depois você aderiu, né? Aderi, porque é música boa, né? Querendo ou não, por mais que... Sempre quando você for falar, sempre na frente do microfone, que isso é bem direcional, por favor. Desculpe. Bem. Vai. Esqueci. Tá falando sobre você tocar na Semana Paulo Freire, né, Gabi? Sim. É Porque quando me chegou esse convite, né, de tocar na Semana Paulo Freire, querendo ou não, eu tava vindo de um outro universo, né? Porque, por mais que eu não pareça, mas eu estudo música clássica. Porque, tipo, infelizmente o meu instrumento, ele não foi atualizado, né? Tipo, é daquela geração, tipo, igual o fagote. Se você for em qualquer lugar, todos os instrumentos têm, tipo, erudito e popular. O meu não. O meu só tem erudito. Mas, tipo, depois que você me apresentou, tipo, música... Que música é música. Independentemente qual instrumento que você tenha e qual instrumento que você toque, você pode escolher fazer a música que você bem quiser. E aí foi nisso que eu me entreguei e eu achei muito legal. Inclusive, a gente precisa marcar outras resenhas com música. Quem sabe até fazer uma gravação, né? Não sei, pegar alguma música autoral do Caru, Opa, bora. misturar um pouco da sua harmonia e um pouco de trompa, né? A gente já tá treinando uma aí, né? que... Esses instrumentos, trompa, fagote, são instrumentos pouco usados, né, em música popular, mas tem som muito bonito. Sim. E eu vou falar assim, tem um fagotista chamado Ayrton Lima Barbosa que gravou choros muito bonitos. Fagote. Tanto é que a música do Cartola, eu só não vou lembrar o nome, mas ela começa com um solo de fagode. Ah, é? Sim. E é, tipo, muito, muito bonita. Que ela... preciso ir
Preciso me encontrar. É. Ela é do Candeia. É um solo de pagode. Sim. No começo. É, lembrei. Sim. Mas eu acho que essa ideia, assim, de não poder misturar um instrumento erudito com um instrumento popular, isso aí essa guerra já vem muito tempo atrás, né? Com essa questão da música profana, música sacra. Sim, E ainda, com eu acho que esse endurecimento que... Lógico, já se quebrou muitas barreiras em relação a isso. Mas é que você falou, né? É a gente que coloca, né? É a gente que escolhe, por exemplo, um instrumento, uma harpa, por que eu não posso colocar na minha música? Ou um piccolo, por que eu não posso colocar? Por que eu não posso colocar qualquer instrumento que seja de uma orquestra sinfônica? Acho que está mais ligado também com a sua identificação com timbres, né? Como que ele falou, que foi o timbre você tocando, poderia ser outro trompista, mas o que eu falo para você é sempre que o seu som, né, o seu timbre é bacana. E eu gosto disso, de reconhecer o timbre, né? Cada músico tem seu timbre, mesmo que o Alberto toca lá o piano dele, tem um timbre dele. Mesmo se no piano dele outro pianista vai tocar, vai soar o piano dele, mas o timbre do pianista é outro. Você consegue sacar isso, Alberto? Até então, tem músicas que eu ouço o baixo lá, falo assim, esse baixista é tal. Aí eu vou lá procurar, tipo, é esse baixista. Pelo estilo de tocar, o timbre que ressoa. A gente estava na classe um dia tentando falar sobre timbres, aí o Alberto, não vamos falar sobre isso, porque isso é difícil, falar sobre timbre. É complicado. Eu vejo dessa forma. Deixa eu falar uma coisa, Fagner. Não tem instrumento erudito e instrumento popular. Tem instrumento musical. Sim. Houve uma questão de escolhas, ficou mais comum. Sim. E outros menos comum. Por exemplo, bateria. Bateria foi uma junção que um cara inventou daqueles vários instrumentos da Orquestra Sinfônica de Percussão adaptados. E adaptaram para uma E outra coisa curiosa, no começo vou falar do jazz, o contrabaixo era tocado com arco, como veio lá da música erudita. Sim. Sabe quando é que ele começou a ficar baixo pizzicato? Quando um cara esqueceu o arco em casa. Aí não teve outro jeito, ele teve que tocar assim. E aí fala, pô, que grande ficou descoberta. bonito, mais bonito ainda. Ficou muito Sim. melhor. Na realidade, o que eu quis dizer, não o instrumento erudito e o instrumento popular. Eu acho que é o lance de, tipo, eu não posso tocar esse instrumento. Porque tem essa coisa, né? Eu não toco popular. Um músico erudito. Então vamos colocar músico, vai. Porque o instrumento, ele é livre, né? Ele pode percorrer os dois gêneros, o popular e o erudito, certo? Voltando ao que você disse, que eu concordo também, óbvio. Mas tem essa coisa dos músicos, né? Que tipo, eu não toco popular, eu não toco erudito. Que isso já vem lá de trás, né? Com essa questão que tinha antigamente com a música sacra e a música profana. Aí eu acho que é isso que está enrijecido e já se libertou um pouco. É mais uma forma de pensar, né? Não o instrumento em si. Eu acho que esse pensamento, não só o pensamento, porque, querendo ou não, a gama do mercado também. Porque, tipo assim, infelizmente ou felizmente, né? Quando a gente, tipo, vai falar de trompa, normalmente é mais comum a gente, tipo, conseguir um trabalho para fazer uma gravação numa orquestra. Ou, tipo, atuar em uma banda sinfônica, ou coisa do tipo. Hoje em dia, a gente consegue ver bastante mais agora, tipo, em bandas do exército, que derivaram lá da marcha, sabe? Bem de antigamente. Mas eu acho que o mercado tá precisando dessa atualização, sabe? De perder o arco. De, tipo, o pessoal começar a se inserir, tipo, o pessoal ver que, tipo, olha só, esse daqui fica legal também, sabe? Sim. As próprias caixinhas que o ser humano cria e depois não... A gente tem que, alguma hora, tem que sair da caixinha. Porque a gente não cabe, a arte não cabe na caixinha. É interessante, né? A Gabi toca um instrumento muito interessante, né, Gabi? Como que é o nome? Assalato. Assalato. Conhece? Tem vários... Já vi, mas Nunca não viu. tenho familiaridade, Sim. não. E você? Com assalato?
Nossa, parece nome de salada. Como que você A salada. gostou desse instrumento? Sim. Então foi. Por ver outras pessoas tocarem, né? Eu via, tipo, seguia pessoas tocando assim, cantando em casa, assim, e é um instrumento prático, não é um piano, que se não dá pra carregar pra todo lugar, Dá pra- o Ansalata eu posso carregar. Mais portátil, né? É mais portátil. Aí eu me identifiquei mais. Ah, massa. E eu vi que dá pra tocar bom, tudo, né? Mas a primeira vez que eu vi uma musicista tocando, não sei se era shot ou baião, música nordestina. Meu, e ficava muito. Ela fazia com um pac, sabe? Como se fosse o agogô. Muito bacana. É legal que também é um instrumento de função, né? Tipo, por mais que seja um instrumento só para dar um brilho, assim, na música, tipo, as pessoas usam direto, assim. Sim, sim. Pra conduzir e vai mudando o ritmo. Uhum. O Alberto, voltando aqui pro Alberto, né? Você falou muito sobre falou de várias referências, né, pra gente, assim, durante a nossa conversa, mas a gente sempre tem algumas referências específicas, ou mesmo que você queira falar de outras referências, além das que você já citou, que te influenciaram, que você pesquisou, buscou a sua harmonia, a sua melodia, a sua forma de tocar o seu piano. Olha, eu sempre resisti muito a, tipo, classificar um cara em primeiro lugar, outro em segundo, outra coisa assim. Vou falar assim, de cada um você aprende alguma coisa. Sim, né? sim. Mas se eu for dizer, as pessoas que mais influenciaram o meu jeito e que mais eu parava para ouvir e querer fazer parecido, é um pianista brasileiro carioca chamado Luiz Essa, um americano chamado Bill Evans. Sim. Antes dele foi Oscar Peterson, mas a minha influência também foi de muita gente. Assim, nesse meu aprendizado autodidata, eu ia lá, um cara tocava uma coisa no piano e ia lá perguntar para ele, escuta, mostra para mim o que você fez aí. Ou seja, não existem alguns, mas citar todos é um monte, né? Muito demais. E, infelizmente, eu tive assim, muitas pessoas para que eu pudesse aprender alguma coisa com eles. Sim, sim, sim. Sabe com quem o Alberto já tocou? Quem? Que ele me disse assim, tão modestamente. Modesto. Fala aí, Alberto, para Milton o Nascimento? meu nascimento. Caramba. Mas foi por acaso. Ele não gosta de tranquilo. contar muito sobre isso, Foi mas por acaso. conta. O Milton era completamente desconhecido. Eu tinha 20 anos de idade, ele devia ter 22, completamente desconhecido. Antes da primeira música, antes de Travessia, de qualquer coisa. Tinha os 3 irmãos pianistas lá, os Godoy, Hamilton Godoy, Adilson Godoy e Hamilton Godoy. Eles moravam perto de casa, na Rua Machado de Assis, e eu ia na casa deles. Sim. É aquela coisa também, deixa eu ver o que você fez ali, né, no piano. Ó, com os caras, como que ele Então, estava vendo as coisas? Aí o Adilson tinha um programa, acho que quinta-feira de tarde, no Canal 9, e ele fazia um ensaio na casa dele. E o meu contrabaixista deixou o baixo em casa, eles não tinham, eu levava para lá e, em compensação, acompanhava a gravação. E num dos programas o Milton foi totalmente desconhecido, repetindo, cantar uma música maravilhosa do Dori Caymmi chamada Saveiros. E no intervalo eu sentei no piano, comecei a tocar Autumn Leaves, e aquele cara, que depois eu vi que era o Milton Nascimento, pegou no contrabaixo e começou a tocar junto. Mas foi isso, gente. Mas é uma grande honra, né? Um episódio. É um Não, muito episódio. me honra, mas foi um episódio. É que nem eu tive a grande honra de tocar com você. Vou tocar, tem o Kelvin, tem a Gabi. Depois lá na frente a gente não sabe o que eles vão, quem nunca eles se vão se sabe, tornar, né? E eu com vocês. Eu fico pensando aqui, tipo, você já tocou até com celebridades hoje em dia, tipo, muito conhecido. Por que você, tipo, não seguiu, assim, na música, assim, como trabalho também?
Eu acho que é aquela coisa da pureza, sabe? Qualquer que seja aquilo que você vai transformar em trabalho, você vai ter que atender ao que demandam e não ao que você gosta e quer. Então, assim, atender a demanda nas coisas técnicas de engenharia tinha um grau, vamos dizer, aceitava fazer mais do que atender uma demanda em música. Mas estou tocando lá, o cara me vai pedir para tocar uma música que eu não estava afim, eu não queria. Sim, sim. Esse sim. tipo de coisa. Sim. Você comentou lá atrás, aí acabou passando, né? Essa coisa daqueles... de uns artistas que você disse que era do Brega ou não, né? Galbi Peixoto, né? Maior cantor do Brasil. E esse lance de você tocar uma música que você não quer, entendeu? Ou seja, a sua música, você quer tocar a sua música, você fez a sua música. E é o que faz com que o Alberto, não sei, né, Alberto, mas isso é legal, porque aí ele tá lá, onde seja, na casa dele ou qualquer lugar que vai tocar, você vai tocar o que você realmente quer. E se você tá tocando num bar, óbvio, você não tá tocando pra você, você tá tocando pras pessoas que estão lá. Mesmo na mídia também, você não, às vezes, muitas vezes, você acaba tocando o que você não quer, né? E isso foi acontecendo comigo automaticamente, porque eu fui me envolvendo com as minhas composições cada vez mais, fui esquecendo as músicas que eu aprendi lá atrás, né? Hoje eu tenho um repertório, mas é um repertório dentro do que eu gosto mesmo, assim. Então, quando eu sento na roda dos meus amigos para tocar, eu toco a música que eu gosto, ou as minhas músicas ali, mas eu fui restringindo pra mim também, assim, né? E hoje, se eu for gravar a minha música, eu não vou gravar pensando que ela tem que ter 2 minutos eu só quero gravar e colocar as pessoas que eu gosto pra tocar junto e vamos ouvir, vamos ver o que dá. E fazer com que fique belo, né? Belo ao ponto da gente conseguir se ouvir, né? A música. Eu acho que esse é o que é o maior presente, né? E fora isso, você vai direcionando a sua arte para que, se você vai viver dela ou outra profissão como o Alberto tem, né? Teve na vida, né? Que foi o duo, né, Alberto? Entre ser engenheiro e músico, né? Ele acabou trazendo para ele, né? Essa forma de tocar e dividir com, mesmo que seja menos público, mas só que com pessoas que vão apreciar a música. Porque quando você vai tocar em determinados lugares, ou seja, num restaurante em algum lugar, as pessoas estão ali, ela é uma música ambiente. E é diferente você tocar num teatro onde as pessoas estão ali pra... Óbvio que é bem diferente, mas a forma de você... A troca com o público é mais intensa, né? Porque o público tá ali pra você. E realmente eu fico impressionado, porque eu mal consigo estudar e, tipo, continuar tocando, ou, tipo, até mesmo conciliar, tipo, o trabalho e, tipo, a música. Eu fico, tipo, pensando, como que foi isso daí pra você, tipo, conciliar entre os dois? Tipo, sei lá, você montava um cronograma ou tipo, o fato de você estar trabalhando com outras coisas, isso daí influenciava, tipo, você, sei lá, e fazer uma canja em qualquer lugar que você goste, só por tocar mesmo? Isso foi acontecendo, não houve planejamento, não houve cronograma, não houve coisa. A minha vida foi acontecendo. E deixa eu dizer, eu já toquei em tudo isso, já toquei em teatro, já toquei em restaurante, já dei canja e tal. O que eu estou falando aqui é da música que eu sento e escolho para tocar, né? Que também depende do momento. Sim, mas a gente está falando também sobre as suas referências, né? A gente mudou o papo totalmente. Aí você parou em Bill Evans, falou mais sobre... Quem mais? Oscar Peterson, Luiz Essa, muitos outros. E em termos de composição e fazer coisa, Tom Jobim, sim, Edu Lobo, Chico Buarque. O Milton, que ele acabou tocando assim, Milton por acaso. Também. Por assim. acaso. Uhum. Eles são grandes mestres, né? O Edu Lobo é massa, eu amo o Vento Bravo, assim. Tanto a letra da música, né? Quanto a música em si, assim. E com esses anos de experiência, você já fez alguma autoral sua, assim, tipo... Ou você nunca teve, sei lá, uma curiosidade de saber como que
ia soar? Isso é inexplicável. Eu improviso. Improvisar é compor uma música na hora, no momento. Mas composição, talvez eu tenha 3. E vou dizer mais, os meus amigos conhecem mais elas do que eu conheço. Então o Afonsinho, que eu já falei, falou, eu toco a tua música um pouquinho diferente agora. Agora, eu trouxe ela pra mim. Agora mesmo eu fui tocar a minha música, né, pra vocês, antes de começar, e eu não lembro pra onde vai. Eu vou ter que ir lá recorrer as minhas cifras pra conseguir entender pra onde foi minha música. Se a gente deixa de tocar as composições, a gente, acho que qualquer um, né, deixa de tocar a música, mas a nossa própria composição parece que já tá tão internalizado, não, vai dar certo. E você, se você não treinar, chega na hora, você dá galho, velho. A diferença entre improvisar e fazer uma composição é você ter que enquadrar ela numa forma. Ou seja, introdução, parte A, parte B. Quando tem letra, tem que casar com a letra, cada nota com uma sílaba. Ou seja, citando outro cara, Tom Jobim, por exemplo, música tem isso de inspiração e isso de transpiração. Sim. Né? De você depois ficar... Você tem a ideia e depois fica desenvolvendo, até uma hora que você diz, acho que agora agora está pronta. E aí vem a coisa mais difícil que me contaram, que é botar o título na música. Isso é verdade. Botar o título é uma coisa que não é você... Você pensa assim, essa música chama isso... Não, você tem que chamar... O nome é tal. Não, você tem que esperar um certo momento, pelo menos um certo momento, para você ir lá e colocar o nome da música. Que eu citei lá na classe, falei de Vadaê, né? Que quando eu fiz Vadaê, foram 2 momentos. Eu fiz só Vadaê, eu tava num momento com saudade de um ser muito legal. E depois eu tava muito feliz, que é aquela Vadaê, essa parte, né? Que é a parte instrumental da música. E aí eu tava muito próximo de um brother, e aí eu acabei colocando em homenagem o nome dessa música Vadaê, no nome dele, né? Falou, pô, vou prestigiar você. Como se fosse você, Alberto, vou prestigiar você. Só que depois teve alguns desacertos e eu tirei o nome da música e coloquei Vadaê. E foi muito engraçado, porque eu ficava vendo a música, saudade, não combina. Eu falei, pô, o que mais fala nessa música é Vadaê? Então vamos colocar. Foi uma coisa que eu criei, assim, Vadaê na minha cabeça, nunca vi isso em outro lugar, vamos colocar. E realmente é difícil. Tem uma música minha que chama Escada. Aí depois eu mudei pra BemTV. Eu tava na escada do metrô, a escada rolante, e aí deu um intervalo na escada, o som. Eu falei, pô, parece um BemTV. Só que quando eu coloquei escadas, mas aí não combinava. Aí eu falei, BemTV, mas já tem um monte. Eu falei, não, mas eu não tô colocando por conta que já existe, é por conta que foi uma coisa que aconteceu comigo. Pronto, BemTV. Então é uma coisa que pinta assim, do nada pra você colocar. Não tem uma... É complicado. Sim, com certeza. Eu acho que a gente não inventa o nome da música. Eu acho que a gente sai procurando ela, sabe? Ou ela aparece. Eu acho que ela já existe, surge, no caso, né? Que sim. nem a sensação que eu tenho... Você tem a sensação de algumas músicas... não sei. É quando você compôs a sua música, você teve a sensação que ela já existia em algum lugar? Não, essas aí não. Mas foram muito poucas. Talvez se fosse uma coisa mais habitual, ia acontecer. Sim. E as músicas que você compôs, elas são qual estilo? Eu sei que você curte bastante jazz e bossa nova, mas tá dentro dessa linha de pensamento? As 3 que eu me lembro foram bossa nova, né? Uma bem bossa nova típica, ritmada, e outras 2 cheia de nuance harmônica. Assim, tipo música um pouco cabeça também, né? Sim. Um pouco assim, de sétima, quintas paralelas. Mas realmente, gente, eu não... O Bellodi compôs já 1.732 músicas. Nossa. Quer dizer, eu compus 3. É personalidade da pessoa. Sim. E também a sede, né, de fazer isso, né? A gana de fazer.
Isso é uma disciplina Sim, que talvez eu sim. não tenha, né? Não dá para explicar, né? Parar, escrever, burilar, Sim. mexer aqui, mexer ali. Sim. No caso, quando me vem uma música, é mais quando eu tenho acesso a outros conteúdos, eu tenho acesso, estudando música também, ou assisto um filme, vejo uma peça, ou alguém vem falar de um relacionamento, ou algo que eu vivi. Eu vivi bastante, as minhas músicas falam muito do que eu vivi também, né? A maioria delas, mas eu também fiz vendo outras coisas, assim, tipo. Então, acho que compor tá ligado a isso, né? De você ter uma... Acho que a música toca na sua cabeça primeiro. Aí eu tenho que colocar ela pra fora, entendeu? Senão ela fica tocando muito lá na minha cabeça e aí começa a me chapar, porque eu preciso... Aí eu só consigo fazer outra coisa ou seguir onde eu tô indo depois que eu começo a escrevê-la e aí elas dão um tempinho pra mim. Sem contar a vontade, né? Porque eu acho que precisa ter muita a vontade de querer passar a música pra outra pessoa. Tipo, passar a música, no caso, de, tipo, passar ela para as outras pessoas ouvirem. A mensagem, né? Sempre a função da música, né, em si, são várias, né? Mas essa de passar a mensagem, né, que você... por outro ser humano, né? E é muito legal, porque algumas músicas que eu fiz, realmente eu estava vivendo aquilo, né? Estava vivendo aquilo. E outras vezes, outras pessoas estavam vivendo aquilo. Então, ela acaba sendo uma realidade ali para as pessoas e ajuda outras pessoas que estão com um problema parecido. Uhum. Mas vamos dizer assim, a minha mensagem não é uma música que eu fiz. É subliminar. É o jeito que eu toco e a improvisação dela. Mas é a minha mensagem também. Sim. E aí para ver como que a música é louca, né? Porque aí você coloca o seu sentimento, a sua expressão ali. E de qualquer forma ela também vai trazer uma mensagem, né? Como eu disse que a música tem várias formas de trazer essa mensagem. Você consegue tocar as pessoas através do sentimento que você tem de muito amor e bondade e generosidade, né? E isso toca em algum momento na pessoa, toca ali na pessoa e faz com que ela tenha uma reflexão em relação a um problema que ela está passando, ou seja um problema amoroso, financeiro, ou seja com um amigo, o que for, né? Em ouvir você tocar essa música, né? Tanto você tocar, alguém cantar, ele fazer um solo, se emocionar. A música é muito louca, né? E da mesma forma Transforma, tem a né? questão do momento. Sim. Assim, eu toco de um jeito daquele momento para aquele momento. Mas deixa eu contar um negócio assim, maluco demais. Vai. Eu não consigo tocar e conversar. Se alguém quiser conversar comigo agora que eu estou tocando, eu não consigo. Eu dá, posso, né? no intervalinho, falar um monossílabo assim. Mas nem todo mundo é assim. Muita gente consegue tocar e conversar ao mesmo tempo. Sim. Né? E eu vou contar um negócio que eu não vi, me contaram, mas é maluco demais. Eu morei no Rio, tinham os hotéis lá, muitas vezes tinham um cara tocando órgão ou piano, e tinha um cara tocando num salão do restaurante uma música maravilhosa, sentimental e tal. Diz que na mesa tinha cara chorando. E o organista estava do lado, puxa vida, rapaz, eu perdi dinheiro na bolsa hoje, nem quero saber e tal. E nego chorando lá na música que ele estava fazendo. Eu não sou assim, eu não consigo consegue... dividir Não. A música... o que eu tenho por dentro e o que eu tenho por fora tocando, não consigo. Sim. Às vezes eu consigo conversar só para falar alguma coisa e tal. E ontem, quando você estava tocando e pediu para eu falar os acordes para você, eu não estava conseguindo, porque as meninas estavam cantando, né, a música e estava tão bonito que eu estava mais prestando atenção no que elas estavam cantando do que conseguir te passar os acordes da música, né? Que a gente estava tentando... Tipo, você pensando, o acorde aqui tá em dó. Não, mas elas cantaram tão bonito. Vai o que elas estão cantando. Elas estavam chamando bastante atenção. Bacana. O seu instrumento é um instrumento, o piano, né? É um instrumento muito completo, né? Assim, e visual também, né? Ele é muito bacana, assim, né?
E o que você tem a dizer assim desse instrumento assim, para quem gostaria de iniciar, tocar piano, né? Foda, tocar piano, né? Tocar piano, Piano forte. piano forte. Qual seria assim a sua dica? Bom, eu não sei se eu escolhi o piano ou se o piano me escolheu, mas no meu tempo de garoto, se você procurava um professor ou professora para aprender piano ou qualquer instrumento, ela partia do princípio que você estava lá porque você queria virar um concertista. Não admitia outro jeito, né? Então, eu vejo com o tempo como a coisa evoluiu bacana, evoluiu assim no sentido de que hoje alguém pode tocar piano ou qualquer instrumento simplesmente porque gosta de tocar, porque se sente bem tocando, porque o som é bonito e não porque ele vai virar um concertista lá na frente. Mas, sei lá, o piano foi um instrumento que eu cheguei lá naturalmente. Quando eu era mais criança ainda, meu pai chegou a me comprar cavaquinho. Eu nem sabia nem o que fazer com ele. Violão, ainda andei um pouquinho, mas quando chegou no piano, quando chegou no piano não teve jeito. É esse aí. É esse aí, né? É. Isso é verdade, porque ó, o violão foi para eu dar um passo pro contrabaixo, mas eu não consegui, porque por conta da harmonia, né? O baixo também é um instrumento melódico e harmônico, porque você pode fazer uma tríade, uma tétrade, montar um acorde no baixo, mas na hora de tocar, eu amo os dois, mas a harmonia, né? A harmonia ela é tipo apaixonante, né? Quando você começa a estudar assim, a harmonia, eu estudei até um certo ponto, eu tenho um nível de estudo harmônico que não é, né? Tipo, mas o mínimo, o pouquinho que eu estudei já fez com que eu entendesse assim, essa grandiosidade que é a harmonia e é um quebra-cabeça, né, Alberto? É um quebra-cabeça tanto sonoro quanto visual. Visual porque, lógico, você vai escrever a coisa certa, mas já existe isso e aí você vai descobrindo os caminhos que numa frase você pode fazer mais de 100 modelos de acordes, no caso ali, de uma frase, montar, colocar só 2 acordes, colocar 3, colocar um, segurando aquela frase. Então, assim, não que seja... Será que isso é infinito? Não, né? Acho que como é matemática, pode ser que seja infinito, né? O pessoal fala que são as mesmas notas, mas nunca do mesmo jeito. Nunca do mesmo jeito, então. Então, assim, é uma grandiosidade. É muito, muito legal a harmonia. Então, acho não. Então, foi isso que me levou, assim, a ser seu melhor amigo. Legal. Deixa uma mensagem para quem está te assistindo, que está começando agora. Faz o que você gosta. Não tenha medo. Bom, primeiro deixa eu dizer, quem sou eu para dar conselho, né? Eu vou falar o que gosta, que né? foi para mim. Assim, faz o que você gosta, escolha as músicas que você gosta, se aplique, nunca dê por terminado. Cada música que você toca sempre tem um outro jeito de tocar. Não fica parado. Sim, sim. Viva, né? Ou então, como diz, a gente tem um provérbio que é vivendo e aprendendo. Sim. E os americanos falam de outro jeito, traduzindo. Você aprende até o dia da sua morte. Então, você muda até o dia da sua morte. E depois, quando você morre, você vai aprender a viver fora do seu corpo, né? Você vai reconhecer, no caso, né? Para quem sabe disso ou quem não sabe, sei lá. Mas aprender a reconhecer como é fora do corpo. Então, aprendendo, mesmo seja antes ou depois da morte, você vai continuar aprendendo. Porque tudo vai evoluindo, eu acredito nisso, né? No evolucionismo, né? Seja na música, a arte no contexto todo, seja na tecnologia, tem evolução pessoal, tem evolução do planeta, evolução das espécies e tudo mais. E acho que a maior missão aqui, para mim, né, a minha missão é ser um ser humano melhor a cada dia, né, com as pessoas e comigo mesmo, né, me conhecer,
para quando eu não estiver mais fazendo parte desse plano terrestre aqui, eu conseguir obter um pouco de... Vai que seja muito bom, né? Pelo menos muito bom, do que insuficiente nessa escola que é a Terra, né? A gente tá passando por uma avaliação... Chega uma hora que a gente passa por uma avaliação. Eu acho que essa avaliação só vem depois da morte, né? Talvez, sei lá. Isso Eu aí. penso que Droga, eu sou muito ruim em avaliação. Normalmente sempre tiro Tiro o quê? Não entendi. Tiro um Um? em avaliações. O Alberto é o Se a melhor vida aluno for da uma sala. avaliação, eu tô complicado. O Alberto não tem esse problema, né, Alberto? É o melhor aluno da sala. Não falta uma. Mas, gente, eu sou aposentado. Eu Isso aí, né? ralei na época de vocês e agora eu sou aposentado. Ou seja, eu tenho muito mais facilidade de chegar lá na hora, de comparecer a todas as aulas. Fazer todas as lições. E vou lá, sei lá, e estou lá aprendendo. E vocês sabem, eu são testemunha que eu pego e também questiono as coisas. Sim, né? sim. E do curso de regência, assim, o que você tem a dizer, assim? As coisas que você aderiu, qual a sua visão nesse nosso final de curso já, que a gente entrega já semana que vem, de tudo isso que você viveu com a gente lá no curso? Regência foi uma coisa assim que me abriu muito os horizontes, né? Eu não vou dizer que eu vou ser um regente, um maestrão, uma coisa assim, até porque nem sei se eu consigo ficar 45 minutos em pé regendo, né? Mas as coisas que mais valeram, conhecer matérias que eu não dava tanta atenção, como canto, como expressão corporal, que eu sempre me guiei muito mais no som do que na expressão corporal. Sim. Né? Conhecer os colegas, conhecer os professores. Foi uma experiência muito rica. Sim. Eu não diria que eu quero voltar lá para fazer canto, mas a hora que abrirem composição e arranjo, com certeza eu quero ir lá. Sim. A gente... Valeu muito. Valeu muito, né? Muito bacana. Eu também amo fazer esse... Teve alguns momentos que eu quase me dispersei, assim, do curso. Aí o Kelvin... A gente foi lá, puxou a orelha. Puxou minha orelha. Puxou a orelhinha. Falou, meu, você quer sair? Então sai, meu amigo. Só não fica falando. Vai ser bom pra você, então sai. Não vou sair, cara. Mas isso aí. Então, nós estamos chegando mais um fim do Padacash, né? E hoje nós estamos aqui com o Alberto, que é o nosso pianista da sala, um dos maestros da sala, né? E de muito bom gosto, assim como outros amigos também. Estou junto com o Kelvin, junto com a Gabi. O Kelvin também quer agradecer, o Alberto, a Gabi. Eu quero agradecer bastante a oportunidade. Uma coisa muito bacana, reveladora e, ao mesmo tempo, serviu para eu juntar todas as coisas que eu tinha dentro de mim e botar de uma forma ordenada, coisa que eu acho que nunca tinha feito antes. Sim, que massa. Valeu muito, bacana. Obrigado. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada a todos. Obrigado. Bom, gente, estamos chegando a mais um fim de hoje de um episódio aqui do Padacast, um podcast criado pelos alunos de regência. E vamos ficando por aqui. E se por acaso você que quer estudar música, não tem um conhecimento e você quer começar por algum lugar, vá para a ETEC de Artes. Faça regência, faça canto ou qualquer outra coisa que toque no seu coração. Porque a arte não cabe dentro de uma caixinha. Pois é. Nós estamos esperando vocês por lá e no nosso próximo episódio do Padacash, né?